Até quando você vai deixar de ser o protagonista da sua própria vida? Quando você se prioriza, tudo muda à sua volta, só que para melhor. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de prioridades e da gente se tornar a pessoa mais importante da nossa vida. Volta-se o equilíbrio, temos mais economia de tempo, dinheiro e de energia. As pessoas também passam a te respeitar mais, porque você se respeitando e respeitando os seus limites, as pessoas à sua volta começam a observar que você tá diferente, que com você não é mais igual antes, que com você tem um limite até onde aquela pessoa pode ir. Comigo também aconteceu e eu tenho observado também nos meus dias o quanto que as pessoas voltaram a me respeitar um pouco mais. Porque se você não se dá o próprio respeito, se você mesmo não se coloca em primeiro lugar, como que as pessoas de fora vão te respeitar? Porque as pessoas, eu até li isso num livro uma vez, ou ouvi de alguém falando, que quando você não se demonstra, não demonstra respeito por si mesmo, as pessoas em sua volta pensam, se ela mesma não se respeita, por que eu tenho que me limitar da forma que eu a trato, da forma que eu converso com ela, da forma que eu entro na vida dela? As pessoas não têm limites, mas se você coloca os seus limites, eles vão aprender a respeitar você. Além disso, você atrai pessoas que te fazem bem. Eu tirei tanta gente que me fazia mal do meu círculo de amigos, até mesmo os meus parentes. As pessoas que não me faziam bem, que viviam me fazendo questionar se eu estava sempre errada, eu tirei de perto de mim. Não abandonei, sabe? Mas parei de ficar o tempo todo próxima ou frequentando a casa dessas pessoas, pedindo favores ou até mesmo dormindo na casa delas, visitando demais. Eu parei com isso. E quando elas me fazem esses convites, eu também me esquivo, porque eu percebi que quanto mais próximo eu tô dessas pessoas, mais ansiosa eu ficava, porque eu queria acompanhar até onde aquelas pessoas estavam indo, sabe? Sabe quando as pessoas têm um certo padrão de vida? Não tô falando de dinheiro aqui, tá? Mas tô falando do ritmo que a pessoa anda na vida dela. Você acaba tendo que se igualar para estar ali próximo. Então é muito importante você também manter perto de você pessoas que têm um ritmo de vida, uma vida, um estilo de vida, gostos parecidos com os seus. Porque aí você não vai se deslocar muito do seu patamar ou do seu costume ali. Claro que quando precisar sair da zona de conforto é uma opção, mas eu tô falando aqui para pessoas que não fazem bem a você quando você faz essa mudança para se encaixar na vida dessas pessoas. Quando você para de se encaixar no meio onde pessoas não te cabem, né, num círculo onde você não cabe, aí sim você começa a ter um pouco mais de respeito por si mesma. Não só isso também, mas tô falando no sentido de você não precisar ficar se igualando a ninguém. Porque quando você se afasta dessas pessoas, até mesmo quando você tá próximo, e eu já ouvi isso, já falei várias vezes também, Deus escuta coisas onde a gente não escuta, Deus vê coisas que nós não vemos. Então, se você se afasta e você vê sinais de que aquela pessoa começa a te tratar com uma certa indiferença, é porque você realmente não tinha aquela importância na vida dela. Eu também já me afastei de pessoas que eu era a única que corria atrás. E quando eu vi que eu não era prioridade para aquela pessoa, ou que ela não me tratava com o mesmo amor, com o mesmo afeto, ou com o mesmo carinho, eu me afastei. Porque eu vi que só eu sustentava aquela relação. E não olhem como uma carência, né? Não tô falando disso. Eu tô falando de quando você se doa demais e você... Às vezes a gente tem expectativa, assim. A gente espera muito e a gente não recebe nada do que a gente pensou, nem um quarto do que a gente imaginou receber. Se alguma coisa naquela convivência com aquela pessoa não te faz bem e isso toma a maior parte das coisas que te fazem, no caso, as coisas más, elas não podem se sobressair às coisas boas. Se isso acontece, observe se não é uma relação que você precisa cortar ou se afastar por um tempo. Tem relações também que às vezes a gente só precisa de um tempo ali para se restabelecer. Porque eu tenho pessoas, vou dar um exemplo aqui de parentes meus, que não me fazem muito bem. E se eu fico muito próxima, eu acabo tendo umas certas crises de ansiedade, aquela pessoa começa a me despertar um tipo de nervoso, sabe? Eu fico durante uma semana muito agitada, e isso pode até às vezes tirar o nosso sono. E também é alguma das coisas que acontece comigo, dependendo do tipo de pessoa que você está lidando. E eu tenho algumas pessoas na minha família que são muito enérgicas e que me deixam com uma ansiedade sem tamanho. Elas conversam de forma
sem pausa, elas vivem falando de coisas que não são boas, ou você chega na casa delas, ou você conversa com elas, elas só têm coisas más pra te devolver, ou elas só falam de trabalho o tempo todo, ou elas ficam o tempo todo contando vantagem em cima das pessoas, então não é uma boa companhia. Por isso, tem certos momentos que, até conversando com a minha psicóloga, eu preciso tomar um tempo pra mim, me afastar um pouco dessa pessoa, para que eu consiga me restabelecer dentro do meu próprio ciclo. Porque se eu permito que essa pessoa me desestabilize de certa forma, eu que fico enlouquecida. E aquela pessoa não vai ver diferença nenhuma na vida dela, porque ela já tá acostumada com aquela bomba de informações, aquela bomba de coisas que ficam o tempo todo em cima dela ali. Não tem pausa, a pessoa não respira e acaba que ela não quer que nem você respire. Pra gente se restabelecer nesses momentos, eu principalmente me afasto. Quando eu me restabeleço, quando eu retomo ali o meu ponto de partida seguro, aí sim eu volto a me relacionar com aquela pessoa. Só que sempre tentando colocar certos limites. Porque, gente, é um exemplo, tá? No meu caso, eu ainda não sei colocar certos limites em algumas pessoas, eu estou aprendendo. Nesse ciclo de aprendizado, tem alguns momentos que, na hora que era pra eu dar o limite, eu não dou. E aí isso acaba me atrapalhando, porque a pessoa vai até onde eu permito. Se a pessoa tá indo demais e eu permito, aí sim é que eu tenho aqueles picos de ansiedade e eu me desestabilizo um pouco. Mas é só um exemplo pra você. Acho que a câmera deu algum problema aqui, mas enfim, acho que deu pra vocês entenderem. Além disso, você atrai momentos deliciosos de se viver e contempla as paisagens que você não dava valor antes e as coisas boas que Deus fez pra você ter e desfrutar, sabe? Um pouco próximo do que eu falei aqui, os seus relacionamentos também tendem a ficar mais saudáveis. Também nesse meio tempo que a gente estava falando sobre relacionamentos saudáveis, você aprende a dizer não educadamente e a impor os seus limites. Não precisa ficar dando justificativas demais do porquê não, do porquê sim. Se a pessoa quer entrar demais, você pode só falar: porque não é o momento, porque eu não estou à vontade com isso, porque não me faz bem, porque eu simplesmente não quero. Os lugares que você frequenta começam a fazer mais sentido e são melhor aproveitados também. Eu me lembro de quando eu tinha redes sociais e eu ficava o tempo todo olhando para elas, tirando foto para registrar nelas. E depois que eu desinstalei, me livrei principalmente do Instagram, do TikTok, eu vivi muito mais os momentos. Ainda mais quando eu saí com meu esposo. Eu vivia tirando foto dos pratos para postar um dia ou mais tarde. Ou eu só tirava porque eu pensava, uma hora eu vou postar isso aqui. Ou eu só tirava foto. Depois que eu tirei as redes sociais da minha vida, eu comecei a me questionar: pra que eu vou tirar foto? Tudo bem que tem momentos que a gente quer guardar na memória, mas eu realmente vou olhar isso aqui depois? São questionamentos que, assim, em 2 segundos eu já penso. Se eu vejo que não vai fazer sentido depois de estar na minha galeria, eu não tiro a foto. Inclusive, eu tô apagando muitas coisas da minha galeria que estão lá há muito tempo, que eu achava que eu ia guardar pra ter memórias, mas que não vou ficar olhando sempre pra ficar relembrando. E tem a ver também com isso que a gente acabou de falar. Eu paro também de ficar tirando foto e pensando: o que as pessoas vão pensar de onde eu estou? Nossa, as pessoas vão ver que eu estou nesse local. Nossa, as pessoas vão ver que eu comi tal coisa. Nossa, as pessoas vão ver que eu não fico só em casa, que eu saio o tempo todo. Mas pra que você quer que as pessoas vejam isso na sua vida? Não é mais gostoso você guardar essas memórias pra você, esses momentos delicados que você viveu? Não é mais bacana que você compartilhe com seus amigos e sua família quando você está com eles? E caso você não esteja, por que você precisa ficar sempre registrando tudo? Claro que se você é um amante de fotos, vale a pena você guardar. Mas se for só pra você mostrar, pra que você vai fazer isso? E se você não registra aquele momento especial, não quer dizer que é o fim do mundo. Você sempre vai poder lembrar dele no seu coração. E nisso os momentos também vão ficando cada vez mais especiais. No meu caso, eu tenho desfrutado tanto que eu sinto que os momentos que eu estou vivendo com o meu esposo, com família e amigos, sem ficar registrando, são, além de muito mais aproveitados, são muito mais felizes. Porque não tem aquele peso. Tem, pelo contrário, muitas alegrias e guardo boas lembranças. Você também começa a se importar mais com a sua saúde. Eu passei a cuidar muito mais da minha saúde em 2025 e a partir de agora eu não quero mais negligenciá-la, achando que dá pra ir adiando, sabe? Eu comecei a retomar os meus exercícios, eu e meu esposo desfrutamos um pouco mais dessa questão da vida saudável, alimentação saudável, que era uma coisa que a gente tinha abandonado durante um tempo, mas quando você não tá fazendo academia, você não precisa deixar de comer bem.
ou deixar de fazer os exercícios. Você pode fazer uma pedalada ou correr, uma simples caminhada também já te ajuda. O importante é você não perder a prática, porque se você desiste, depois para retomar é muito mais difícil. Eu passei por isso, tive que deixar a academia contra a minha vontade, mas por um bem maior. Tive que deixá-la durante um tempo e retomei os meus exercícios depois de uns certos meses também. Me senti muita falta. Ainda sinto falta da academia, pretendo muito voltar assim que eu puder, mas por enquanto o que eu tô fazendo é pedalar, caminhar e fazer alguns exercícios, não só em casa, mas na rua mesmo, aprendendo a ficar mais sozinha nos momentos que, por exemplo, meu esposo não pode ir, eu vou caminhando para algum lugar. Porque, eu preciso resolver alguma coisa. Ao invés de eu ir de Uber, de ônibus, eu penso, por que não ir a pé? Porque vai ser um exercício bacana. E a minha alimentação também mudou radicalmente com isso. E eu gosto bastante, porque me incentiva a permanecer cuidando do meu corpo, além de beber bastante água. Falando nisso, vocês já beberam água hoje? Eu vou pausar aqui esse vídeo. Vou esperar você ficar aí bebendo sua água. Tô esperando. A minha tá bem ali, mas como tá meio longe, não vou pegar agora não. Mas daqui a pouco eu vou beber, porque, gente, água é tudo de bom. Você aprecia também os mínimos e bons detalhes que passavam desapercebidos antes, sabe? Por exemplo, há quanto tempo que eu não fazia uma trança no meu cabelo? Eu adorava quando era criança. Minha mãe, eu tenho uma ou duas lembranças dela fazendo trança no meu cabelo. Ela não era muito de ficar com chamego, assim, não. Minha mãe é bem diferente nesse sentido. Ela é um pouco mais, não é fria, mas ela é uma mãe mais direta. Ela não vai te ficar de nhenhenhê, não. E eu lembro de uma vez que ela fez trança no meu cabelo, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu era pequena, e eu adorava, porque eu sempre gostei muito de tranças, né? Eu fazia mais na escola. E quando as minhas amigas da escola faziam tranças em mim, nossa, eu amava. E o jeito que o cabelo fica depois disso, melhor ainda. Quando eu tive, semana passada, um devocional de jovens aqui em casa, eu chamei 2 primos meus, mais novos, adolescentes, e 2 amigos deles, né? Um rapaz e uma garota. E ela fez trança no meu cabelo, a Esther. Eu adoro ela. E foi muito bacana, porque depois que eu soltei meu cabelo, ele ficou todo onduladinho, assim, eu sempre gostei bastante. E quando eu passei a me ver como prioridade, também foi um dos sintomas que eu percebi, que eu dei muito mais valor a pequenos detalhes e muito mais gostosos que eu tinha me esquecido, porque eu deixava a vida no automático, e eu acho que você também tá vivendo algo parecido, senão você não estaria vendo esse vídeo. E eu vi que uma trança me fazia muito feliz. E eu vivo pedindo meu esposo pra ele fazer em mim, ele sabe fazer, mas a gente não conseguiu parar um pouco pra poder fazer. Ele tá focando nos estudos dele, mas tudo bem, uma hora ele vai conseguir. Mas é sério, parece uma terapia. Parece que eu voltava nos meus tempos de criança, quando eu sinto alguém mexendo no meu cabelo, eu fico, parece as minhas amigas quando eu estudava no ensino médio. E elas faziam carinho na minha cabeça quando eu dormia e vice-versa, né? Eu também fazendo carinho na cabeça delas, era muito legal. E quando alguém faz trança em mim, parece que a minha memória vai relembrando, assim, como se fosse a minha mãe fazendo as tranças no meu cabelo. Eu acho muito legal. Eu não sei se vocês gostam. Mas eu tô falando aqui mais pra mulheres, tá? Se você é homem, se você não tem esse tipo de lembranças, não tem problema. Porque pode ser uma lembrança diferente, né? Pra você, talvez, jogar bola. Eu lembro quando eu jogava bola com meu pai. E hoje eu jogo bola com meu filho, jogo bola com meus primos, meus irmãos. Isso também é muito bacana. Só que será que você tá percebendo esses mínimos detalhes da sua vida? Ou você deixou sua vida no automático e pensou mais em trabalho, mais na sua rotina, esqueceu das coisas boas da vida e simples? Resumindo, viva sua vida com mais carinho. Aproveite essa jornada, aproveite o seu tempo, sua caminhada. A vida é um processo. E lembre-se, ela é uma só. O tempo passa como uma luva. Quando a gente pisca, a gente percebe que passou 5 anos. Ontem, praticamente, eu tinha entrado na faculdade, era 2019, e hoje eu sou advogada há 1 ano e meio, e vai fazer daqui a pouco 2 anos, e olha, daqui a pouco passou 7 anos que eu entrei na faculdade, e eu não esperava que hoje fosse tão imperceptível esse tempo que passou, que fosse tão rápido, que eu olhasse para trás e falava, meu Deus, passou isso tudo? Eu jamais imaginaria que seria assim essa sensação após a faculdade. E às vezes eu penso, será que foi certo fazer faculdade? Será que eu deveria ter feito? Porque eu tô lendo, né, O Pai Rico, Pai Pobre, e nisso eu aprendi muitas coisas. Eu vou até trazer um vídeo aqui pra vocês resumindo o que eu aprendi nele, as lições que ele traz, né? Pra quem não leu ainda, eu acho muito bacana. E ele fala muito sobre isso, que tem milionários, bilionários que nunca fizeram uma faculdade ou nunca terminaram um ensino médio, por exemplo. Não tô dizendo pra você fazer isso, tá? Aqui no Brasil, quem não tem é muito desprivilegiado no caso.
Mas ele tava falando de realidades, né? São realidades e realidades. Ele estava falando que pessoas famosas que se tornaram bilionários, né, e tudo, não, alguns ou a grande maioria não terminou faculdade ou nada disso. Eles aprenderam as coisas da vida depois com poucos cursos, né? Foram batalhando ali mesmo para trabalhar a própria mente. Mas a escola nos educa a sermos empregados ou no máximo autônomos. Agora, investidores e donos do próprio negócio é muito difícil a escola nos ensinar a ser. E eu tava refletindo muito isso ontem. E eu cheguei a um patamar da minha vida que eu tô muito tranquila com a fase que eu tô. Lógico que eu não quero continuar aqui pra sempre, nessa fase que eu tô, como advogada autônoma. Eu quero outras coisas pra minha vida. Mas enquanto isso, eu vou curtindo o processo. E é essa mensagem que eu quero passar pra vocês hoje. Não posso esquecer de falar pra vocês viverem com intencionalidade, que isso é o mais importante. Se a gente deixa de viver com intencionalidade, a gente vai perdendo tempo. E o tempo não volta, a gente precisa recuperar. Mas como que faz isso? Né? Não tem essa... Não inventaram a máquina do tempo ainda. Aliás, eu não posso esquecer, gente. Eu já vou me despedindo, não posso deixar de falar isso agora. Mas o que acontece? Eu tava lembrando agora, recentemente, de um evento que eu fui, uma mentoria, quando eu tava... Foi no fim do ano passado, em 2024, que eu tava iniciando a minha carreira e eu não sabia nem por onde começar. E essa mentoria foi muito boa, foi fechando os primeiros contratos para os advogados. E eu me lembro de que todo mundo falava, né, na primeira entrevista ali, de todo mundo falando, o que você espera desse curso? Conta um pouco da sua história, da sua jornada. E todo mundo falava que desejava, no final das contas, né, contava a sua história e no final falava, eu quero ajudar as pessoas, eu quero abrir uma ONG para ajudar pessoas menos favorecidas, fazer trabalhos voluntários e tudo, de acordo com a advocacia e a área de cada uma. Exemplo, tinha uma pessoa que eu admiro muito ela, que é a Bárbara. Ela quer ser advogada de crianças em processo de adoção, sabe? Para assessorar os pais que querem adotar. E nisso, ela falava que no futuro, que ela queria chegar num lugar muito maior. A gente sempre falava um objetivo mais ou menos e um objetivo top, o que a gente estaria realizado quando fizesse. Todo mundo falou algo do tipo, eu quero fazer coisas filantrópicas, quero abrir ONGs, quero isso, quero aquilo. E nesse papo de prioridade, eu fui uma das únicas que falou, gente, pode até parecer egoísta o que eu vou falar, mas eu não desejo abrir uma grande ONG e fazer grandes projetos para ajudar muitas pessoas. Pelo contrário. Meu objetivo é poder ajudar primeiro a mim mesma, porque se eu não puder me ajudar, eu não vou poder transbordar na vida de outras pessoas. E eu falava que a única coisa que eu queria, assim, de maior sonho era uma boa qualidade de vida, porque eu vi ali muitas pessoas que não é que estavam criadas em berço de ouro, muitas pessoas ali batalharam para estar onde estavam, mas que os sonhos deles eram tão grandes, porque os pequenos sonhos que eu tinha, eles já tinham realizado. A maioria ele tinha uma casa onde morar, já era casado ou estava já há um tempo junto, já tinha apartamento, já tinha carro, já tinha carteira tirada, né, carteira de carro, de habilitação no caso, já tinha moto ou já tinha um bom dinheiro na conta e já tinha bons conhecidos que eram clientes deles. Então, e eu como advogada iniciante me via ali muito pequena. E eu falava, poxa, eu tô começando a minha vida de casada agora, eu não tenho minha casa própria, eu não tenho carro, eu não tenho muito dinheiro, eu não tenho carteira de habilitação, mas eu só quero qualidade de vida. Porque desde então eu só aprendi a viver um pouco mais na escassez. E tá sendo uma jornada, gente, falando pra vocês de coração, não é fácil. A gente de vez em quando meio que se desespera, mas a gente tem que voltar pro eixo, senão a gente se perde ao longo da vida e acabou, não se recupera mais. Mas o que eu tô falando pra vocês é que eu fui a única que não falei que queria ajudar alguém necessariamente, que não era o meu objetivo maior, era ajudar a mim, era ter eu lembro disso porque um mentor depois falou na entrega do certificado desse curso, dessa mentoria, que ele ficou muito emocionado quando uma aluna dele falou que não queria muita coisa, só queria ter, eu me emociono, só queria ter, porque eu conversei com ele hoje sobre isso, né, que eu só queria ter um lençol bonito pra minha cama, um jogo de cama bacana, um jogo de toalha, um local legal pra eu viver com meu esposo, ou poder sair, comer num restaurante bom, comer, desfrutar do melhor dessa vida sem ficar contando dinheiro, sabe? Esse era um dos meus maiores sonhos. E ainda é, sabe? E eu sempre passo assim na orla da praia, eu vejo aqueles prédios enormes, e eu fico, nossa,
um dia podia ser meu. E sempre parece tão inalcançável, mas gente, quando a gente olha pra trás e vê o tanto de coisa pequena, que não parece tão grande, mas que na época era, né? Por exemplo, casamento. Casamento era meu sonho. Eu casei de branco na igreja, foi uma coisa linda. Foi simples, mas foi um sonho realizado. E na época eu não tinha um tostão, tá? Então, onde eu tô querendo chegar aqui com vocês? Que ser a sua prioridade não tá tão errado, sabe? Não tá errado. Você não pode ser egoísta a ponto de negligenciar outras pessoas, de esquecer outras pessoas e viver só pra si mesmo. A gente tem que transbordar na vida das pessoas. Mas se a gente não transborda na nossa vida, como que a gente vai conseguir ajudar outras pessoas, certo? Então, se a gente não tá bem conosco, a gente precisa primeiro cuidar da gente. E quando a gente estiver bem, cuidar de outros. E é isso, fim da mensagem. Vivam sem escassez, busquem o melhor dessa vida, desfrutem, porque o que Deus criou é pra gente realmente desfrutar. Mas sempre com sabedoria, certo? Pra você não se perder no meio do caminho. Aproveite o caminho. Um beijo e até o próximo vídeo.